A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 13. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão para quem entre pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os seus instrumentos da indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitaram, e os corações de todos os homens se desanimará. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, do seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será transpassado, e todo que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, o seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Eis as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 14.
porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda se elegerá Israel e o porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se achegarão à casa de Jacó. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá seus povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do seu trabalho, do seu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cedro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, ou que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com o júbilo. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e se fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichinhos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhantes ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Os que te vieram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo com um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir solto para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles já jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu é lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a possessão de coruja e as lagoas de águas, e varrer-la-ei com vassoura da perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas pisarei, para que o seu jugo se aparte deles,
e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que foi estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acais, houve este peso. Não te alegres toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque a raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque o norte vem como uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, os mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo. Capítulo 15. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruído o ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída. Kir de Moabe foi desfeita. Vai subindo Bagite e Adibon, e aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e toda barba será rapada. Cingirão-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Hesbom como Eleale anda gritando. Também até Jaza se ouve sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luide, porque no caminho de Moronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, desfinhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, contra as relíquias da terra. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra desde Selá, no deserto até o monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vaus e Armon, como o passarinho vagueante lançado
fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, da sua soberba, do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Ki-Aresete, pois já estão abalados, porque os campos de Hesbom e a vinha Sibna enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderão e já passarão além do mar, pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desaparecerão. E fugiu o folguedo da alegria do campo fértil, já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já pisador não pisará as uvas dos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Pelo que as minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Ki-Heres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar dos altos e entrar no santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro de 3 anos, tais quais os anos se assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão. Os resíduos será pouco, pequeno e impotente. E assim nós finalizamos essa parte. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.